E aí, comunidade, mais uma vez aqui, o Morro da Cidade News, atuando. E a gente vai cobrir aí a campanha, né? A campanha para diretor e reitor. Desde o dia 27 que começou a campanha, no Campo Salvador. Entrevistei o eleitorado aí, fiz algumas perguntas. E vou mostrar aí a vocês aí parte desse registro aí. A pergunta que eu fiz para os eleitores, alunos, técnico administrativo e professores é o seguinte: o que é que ele espera dos candidatos nos próximos 30 dias, né, para ajudar inclusive a gente a escolher, né, um deles. E a segunda pergunta é se o eleitor tem uma pergunta para fazer para o candidato. Vamos ao registro. Tá valendo. Bom dia a todas e todos. Eu espero que cada candidato apresente uma proposta consistente para o IFBA nos próximos 4 anos, em relação ao que eu chamo de 4 pilares da instituição, seja o ensino, nos seus diferentes níveis e modalidades, na pesquisa, na extensão e na gestão. Então, enquanto eleitor, eu estou na expectativa de conhecer melhor as propostas dos candidatos, né, e a viabilidade dessas propostas, porque em período eleitoral, né, na política, a gente vê muitas propostas, mas quando chega na hora, né, no mandato, boa parte delas muitas vezes desaparecem. Então eu quero saber bem, né, qual é o projeto para os próximos 4 anos do IFBA, de um modo geral, e do Campo Salvador, né, em particular, que é o campus que eu faço parte. Tem alguma pergunta para fazer os candidatos? Eu queria saber dos candidatos qual a perspectiva para os cursos integrados, né? O governo Lula mandou um projeto de lei, né, que deve ser debatido tanto na Câmara e no Senado. O IFBA já, de certa forma, passou parcialmente alguns campi pela reforma do ensino médio, né? E eu quero saber qual é a posição dos candidatos em relação aos cursos integrados, porque no IFBA você tem cursos de 4 anos, de 3 anos, e não se fez, no processo, para mim, né, de transição, uma avaliação para a mudança. Então eu quero saber deles qual a posição deles em relação aos cursos, né? Como é que os cursos vão ficar, se vai haver um diagnóstico para poder uma mudança, ou vai fazer uma mudança sem diagnóstico, como aconteceu na última reforma, pelo menos aqui no Campo Salvador. Eu não tenho conhecimento de ter tido um diagnóstico publicizado, e se mudou de 4 para 3 anos, e eu acho que estão tendo consequências meio que prejudiciais para a formação dos estudantes. Valeu, Alberto, muito obrigado. Tá gravando. Bom dia, sou Gil de Aragão, sou professor de Filosofia aqui do Instituto Federal da Bahia, do Campo Salvador. O que eu espero nesses 30 dias de todos os candidatos, sejam elas a diretor de campus ou a reitoria, é uma ampliação do debate, um aprofundamento das pautas que realmente interessam à instituição, que diz respeito especificamente e prioritariamente a modos de assegurar a ampliação de acesso e a permanência daqueles que acessam ao IFBA, que são a razão da sua existência, que são os estudantes. Então eu espero que os debates sejam ampliados e que a pauta desse debate priorize quem realmente interessa a essa escola, que é o corpo discente, que são os seus estudantes. Em seguida, é claro, a pauta também de servidores e servidoras, sejam técnicos administrativos ou docentes, sejam efetivos ou terceirizados, mas que a pauta prioritária seja debatida exaustivamente nesses 30 dias para que conheçamos todas as propostas. Obrigado. E tem alguma pergunta para fazer? A pergunta que eu faço, não só à diretoria de campus, mas também à reitoria do IFBA, é o que é que faremos com a reforma do ensino médio que foi realizada e que é reconhecidamente fadada ao fracasso. Esse modelo de ensino médio integrado ao técnico em 3 anos, como ocorre na maioria dos campi, não em todos os campi do IFBA, mas na maioria dos campi do IFBA, tem levado não só ao adoecimento de servidores e de estudantes, mas tem levado também a uma grande evasão. E tudo que nós desejamos é pensar em formas de como manter os estudantes aqui na escola em condições
né, com condições de aprendizagem, que inclui alimentação, que inclui deslocamento, que em alguns casos inclui inclusive moradia. Tá? Então, o que será feito com esse modelo que foi adotado há gestões atrás e cujo resultado já foi testado e é um resultado fadado ao fracasso, a reforma do ensino médio. Obrigado. A comunidade do IFBA, né, os professores, professoras, técnico administrativo, os terceirizados, corpo discente e a comunidade baiana, de alguma forma, que aposta na instituição que tem a relevância que o IFBA tem. A minha pergunta é uma questão que me toca muito, sobretudo como ex-aluno, que é o debate sobre qualidade, né? Eu acho que a gente precisa fazer todo o processo de inclusão social que a gente precisa fazer e que devemos fazer, ele não pode abrir mão da qualidade. Acho que a gente vive um momento, né, de dificuldade de manter a qualidade, a pandemia foi um marco disso, né? Não acho que tem um ator específico culpado, né? Acho que de alguma forma todos nós que fazemos parte da instituição temos um dever de pensar a qualidade. A minha discussão e minha pergunta aos candidatos e candidatas se refere à qualidade, né? Como a gente conseguir retornar ao patamar de qualidade que a gente sempre teve, né? Como vocês pensam a questão dos critérios de avaliação, né? Os critérios de pedagógico, como é que vocês estão pensando isso, né? Inclusive, de uma questão que eu acho muito importante também, né? Como a gente pode garantir que a força de trabalho, né, que recebe da sociedade, né, de alguma forma também tenha mecanismos de exigência por parte da instituição de retorno sobre forma de qualidade do trabalho que se presta, né? Essa é a minha pergunta. Obrigado, boa tarde. Eu acho que, vamos dizer assim, eu elencaria três coisas fundamentais. Um jogo limpo e sincero. Apresentar o grupo, né? Porque os candidatos não são sócios, fazem parte de um grupo, tem alianças e tal, então eu acho que isso é importante, essas alianças aparecerem, né? Porque essas alianças têm os históricos, né? Dos grupos, né, que já estão ali fazendo gestão e tal. Isso é uma coisa, né, mas que é importante. Entendi. A outra coisa é o projeto, como tu mesmo tinha falado, né, de sugestões. Claro, né, você tem um projeto claro, limpo, e nesse projeto, particularmente eu, que tenho todo esse trabalho aqui na instituição ligado à questão do Grupo Gaia e a questão dos espaços de convivência e ambiente, plantio de árvore e tal, eu gostaria que eles explicitassem elas e ele, né? Que são 3 candidatos aqui de Salvador e mais um candidato, né? E eles explicitassem qual a posição em relação à possibilidade da criação de espaços de convivências, de transformações de certos espaços aqui para servir de convivência, espaços pedagógicos na instituição. Como você falou, né, que alguém falou do SMO, Isso. No meu caso, uma das coisas que eu tenho trabalhado é essa questão e que eu vou provocar, a gente do Grupo Gaia vai provocar os candidatos a pensar isso. Que beleza. Né? Uma pergunta, né? Sim, né? Então a possibilidade de se engajar nessa coisa de fazer. Então o projeto, então, e eu espero que é isso, que eles estejam aí, né? Como tem alguns candidatos que já estão mais presentes na instituição, mais aberta, né? Uhum. Mas que a gente, sabe, procure construir um ambiente de fraternidade, velho. Entendi. Sabe? O que é que eu espero? Pronto, agora eu acho que a palavra é essa. Um ambiente de fraternidade. De que os nossos objetivos, se eles são reais, eles têm que ser mais ou menos muito próximos aos mesmos.
que é de cuidar da escola. Você pode ter interpretações diferentes. Se não, eu acho que ali dá para fazer tal coisa e tal. Mas se a gente estiver imbuído desse espírito mesmo, não a sua ideia prevalecer, mas de que o que é melhor para a escola prevaleça, né? E eu espero isso, né? E um bom trato entre eles, um bom trato deles sem falsidade, velho. Na política isso é forte. É difícil, né? É difícil. Sem falsidade, assim, desculpa aí falando, mas é isso mesmo, assim, Sim. tipo, olha, se mostrar, falar dos limites, né? Dizer assim, isso aqui tá difícil, isso aqui não tá. A gente opta por isso mesmo, ou a gente não opta por aquilo. Mas criar esse campo de fraternidade para que qualquer professor, professora que assuma bem e bonito a escola e o conjunto da escola como um todo. Porque os nossos desafios são muito mais fortes no mundo do que aqui. Quer dizer, os desafios que a gente tem nesse tempo de agora são muito radicais. E que não é um grupo só que vai dar conta. É um processo mesmo nosso de fortalecimento das comunidades, da nossa comunidade, tanto Salvador quanto o IFBA, como um todo, que vai fortalecer para a gente atravessar isso aí, né? E não é interesse de grupinho nem isso ou aquilo, é um interesse coletivo. Sim. E que seja o melhor, né, para a instituição e a sincronicidade cósmica aí nos guie, nos oriente para o melhor a comunidade. Joia. Valeu.